Acorda no meio da madrugada ou tem dificuldade para dormir ou dorme e acorda, mesmo assim, extremamente cansada, isso também pode ser um sintoma importante do climatério. Vamos conversar sobre um pouquinho sobre isso? Nessa fase do climatério, a gente sabe que os nossos hormônios vão diminuindo e isso afeta nosso centro de regulação do sono. Além disso, com o envelhecimento, a gente também tem diminuição de melatonina, que é um hormônio importante na regulação do nosso sono. E o nosso estresse e cansaço do dia a dia, isso também pode atrapalhar nossos hábitos de vida. A gente tende a ser muito estressada, agitada, ansiedade, a gente está naquele pique. E muitas vezes, para que o sono aconteça de forma natural e adequada, a gente precisa desacelerar. Né? E a nossa vida é muito agitada hoje em dia, né? Múltiplas tarefas, múltiplos pensamentos, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes nossa mente tem dificuldade de desacelerar, e isso dificulta o sono também. Tá? E quais são as consequências da dificuldade para dormir, da insônia que acontece na mulher? Muitas, na verdade. A gente sabe que quando a gente não dorme direito, a gente acorda cansado. Durante o dia, a gente tem dificuldade até para fazer nossas atividades, a gente tá mais lento, com sonolência, com dificuldade, sem aquele pique, sem aquele ânimo que precisaria para fazer nossas atividades do dia a dia, né? Além disso, a nossa memória e concentração também tende a piorar quando a gente não dorme bem. Isso é visível e claro, né? A gente percebe logo, não dormiu bem, no dia seguinte você está com a mente mais aérea, não consegue se concentrar e tem mais dificuldade de lembrar das coisas mesmo, né? Então, o sono, por consequência também, ela afeta o nosso metabolismo. Ela deixa o nosso metabolismo mais lento, tanto que é um dos pilares da medicina de estilo de vida. A gente precisa ter um sono adequado para ativar o nosso metabolismo e com isso a gente poder gastar mais calorias e manter o nosso peso ou perder peso, tá? Isso é super importante. Quando a gente não tem um sono bom também, a gente acaba tendo dificuldade de ter desejo, diminuição de libido, porque realmente a gente está cansado. A gente teve um dia exaustivo e não conseguiu descansar à noite, o nosso corpo pede socorro, não vai ter desejo que apareça se eu tô cansada realmente, porque eu não consegui dormir direito. E o que é que a gente pode fazer para melhorar no sono? Às vezes é dizer não para algumas coisas e priorizar realmente, né? Estabelecer uma rotina de sono. O ideal, lógico, cada pessoa tem o seu ritmo às vezes, e você deve se adequar ao que o seu corpo ah, obedece, né, ou o seu corpo pede, na verdade. Mas assim, o ideal é que a gente dormisse antes de meia-noite, o ideal que fosse aquele entre 9 e 10 horas da noite, que eu evitasse telas. As telas, né, o celular, um tablet ou a TV, são estímulos para nossa visão, importantes para o nosso cérebro, que mantém ali agitado, agitado. Como eu falei antes, a gente precisa desacelerar. A gente precisa ter um momento de desaceleração para o nosso cérebro descansar e assim a gente conseguir dormir. Então, o ideal é que a gente ficasse sem, pelo menos uma hora antes, era o ideal, ou mais tempo, sem estar em contato realmente com telas, por exemplo, que a gente sabe que isso interfere realmente no nosso sono. Então, o ideal é que a gente regule o nosso sono, de preferência dormir naquele mesmo horário, né? Fazer medidas relaxantes, às vezes, para ajudar no sono, banho quente. Tem pessoas que às vezes gostam de ler, às vezes gostam de um leite quente, coisas que façam que o corpo dela relaxe, né? Fazer alongamentos para que o corpo relaxe e assim o sono venha com mais tranquilidade, né? Obviamente também é importante a gente checar como é que estão nossos hormônios, checar com o ginecologista para ver se precisa de alguma reposição que possa também contribuir, já que eu falei antes que nessa fase do climatério tem essa redução dos hormônios e isso interfere no nosso centro regulador do sono. Então, toda uma avaliação e cuidados a gente precisa fazer para melhorar no sono. Uma coisa muito importante é a atividade física. A atividade física ativa o nosso corpo e faz com que, quando chega à noite, o nosso sono fique muito melhor. Você consegue descansar, passar por aquelas fases do sono relaxante e acordar mais disposto. Então, eu sei que às vezes, para algumas pessoas, a atividade física precisa de uma força enorme para conseguir fazer, mas depois que você pega o hábito de fazer atividade física, você sente tanta melhora no seu corpo, em tantos fatores, inclusive do sono, que vale realmente a pena, né? É uma poupança que a gente está criando para cuidar do nosso no presente e principalmente no futuro. Então, converse com o seu ginecologista, tenta estabelecer alguns hábitos para melhorar seu sono, veja o que realmente possa estar interferindo. É tela, é o estresse, ou eu preciso de alguma coisa para relaxar, uma música, alguma coisa para me acalmar. O que eu posso fazer naquele momento para melhorar o meu sono?
siga a nossa série. Anote aqui também, escreva o que é que te interfere na questão do sono, o que está te incomodando aqui nos comentários e nos acompanhe aqui no nosso canal.